Esse é um pequeno tutorial de AWK, ou GAWK no mundo Linux, é a versão da AWK da GNU. E o que é a AWK? Ela é uma linguagem de script. Ela serve para você fazer manipulação de arquivos ou da saída de outros comandos, produzindo uma saída. Ela é bem flexível no sentido de que você pode trabalhar com esse seu arquivo e fazer formatação dele, substituindo partes dele, testando se pedaços de uma string tem determinado conteúdo e tomando uma ação. Para isso você poderia usar um if. Você pode trabalhar com cálculos aritméticos, ele suporta os operadores básicos, tem até algumas funções de raiz quadrada, de cosseno, embora eu particularmente quase não use essas funções, mas as outras de uso mais geral, elas fazem parte do meu dia a dia com o AWK. E outra coisa boa que ele tem é a parte da performance. Se você comparar o que você pode fazer com um programa AWK e o equivalente que você faz com o Shell Script, no que eu já testei, o AWK é bem mais performático. Eu posso dizer isso com iteração de arquivos grandes. Quando você trabalha com um arquivo, vamos dizer, com mais do que 100.000 linhas, para você fazer isso com um for ou um while no Shell Script e você fazer isso dentro da AWK, você tem uma diferença de tempo de, sem exagero, de 1 para 20. Dá para dizer que é esse o tempo. Já comparei, eu já trabalhei com melhorias de scripts que a gente reescreveu o que era Shell Script em AWK e o tempo que a gente diminuiu de execução dessa rotina, preservando o objetivo dela, foi muito grande. Então, o que você precisa saber sobre a AWK? Um conceito básico. Ele é orientado à linha. Isso significa que, tendo o seu arquivo de entrada ou a saída de um comando que você executou, seja um ls, um ps, não importa. Cada linha desse arquivo, desse comando, vai ser processado pelo seu programa AWK dentro desses blocos aqui, que é esse abre-chave e esse fecha-chave. Dentro do seu AWK você pode ter diversos blocos como esse, e ele pega cada uma dessas linhas e passa por cada um deles. Aqui eu só tenho um, e dentro desse bloco você define os comandos que você vai executar. No caso aqui é um print, passando como parâmetro $0. Esse $0 representa a linha toda que eu estou lendo. Você vai ver mais para frente que existe $1, $2 e assim por diante, que representam cada campo do arquivo considerando um caractere delimitador. Mas isso fica para frente. O que eu tenho aqui é o seguinte: leio a primeira linha do meu arquivo, passo para esse programa AWK, que vai submeter essa linha para esse bloco, vai imprimir ela e isso é gerado na saída. Parte para a próxima linha e executa o mesmo processo. Passa para o bloco, executa o comando ou os comandos que estão aqui dentro, nesse caso o print, e gera a saída. E assim vai até o final. Confuso? Vamos ver na prática então. Talvez fique mais claro. Então eu tenho aqui aquele arquivo da apresentação. Ele tem o mesmo conteúdo. E eu vou gerar aquele arquivo AWK. Da mesma forma como está lá no exemplo. Eu vou mandar ele imprimir a linha que estiver sendo passada para ele. Vou salvar. Beleza, tem um script AWK aqui. Como é que eu faço para executar esse cara? Eu digito AWK "-f", vou informar qual arquivo AWK vou executar, e como parâmetro eu passo o arquivo que eu quero executar, ou melhor, que eu quero que seja a entrada desse comando. E a saída que ele vai produzir aqui é equivalente a um cat, porque dentro dele só tinha um print. Essa forma de executar é via script.
mas você pode executar ele como de uma forma inline. Como é que seria isso? Eu posso escrever meu AWK aqui direto na linha de comando, coloco uma aspa simples ou apóstrofe, abro chave aqui, que seria o meu bloco, escrevo o comando que eu quero para dentro desse bloco, fecho o bloco e fecho a apóstrofe aqui. Tá aí meu programa AWK. O que eu fiz foi a mesma coisa que estava dentro desse script aqui, ó. Só que numa linha só. Essas apóstrofes aqui, elas representam o delimitador do meu programa. Eu estaria dizendo para ele o seguinte: aqui começa o meu arquivo AWK e aqui termina. E o resto aqui é o que eu escreveria dentro desse arquivo, só que jogando tudo para uma linha só. E aí da mesma forma eu passo o arquivo de entrada aqui. A saída é a mesma. Eu poderia fazer diferente. Eu poderia dar um cat nesse arquivo e redirecionar a saída dele para esse comando AWK. Funciona da mesma forma. O uso, quem vai decidir o que é melhor para o momento é você. Se você quer definir um script, se você quer usar ele inline. Só para exemplificar aqui, não precisaria ser necessariamente a leitura de um arquivo, pode ser a saída de um comando. Esse ls que eu executei mesmo, ele vai me retornar essa saída de 3 arquivos. Eu posso passar isso para WK. Nesse caso aqui eu vou inventar. Eu vou mandar ele imprimir o 5º campo dessa saída. Então o que ele vai fazer? Vai pegar todas as linhas que foram retornadas aqui. Então foram 4 linhas. E vai printar o 5º campo. Como é que ele define campos aqui? Ele, por padrão, ele utiliza o espaço como separador de campos. Então para ele, o que é isso? Isso aqui é o primeiro campo. Isso é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E se eu tiver espaços consecutivos, como eu tenho aqui? Ele trata eles como se fossem um só. É uma característica padrão dele. A saída que ele me produziu aqui tem uma linha em branco. Por que tem essa linha em branco? Porque eu mandei imprimir o campo 5. E essa linha aqui, ela não tem 5 campos, ela tem só 2. Então, essa é a primeira parte. O que eu queria mostrar aqui é basicamente como ele funciona e como é que é a estrutura básica dele, como é que eu quebro ele por blocos. Só mais uma coisa, voltando para aquele exemplo lá da agenda, eu vou editar o arquivo aqui. É só mostrar que eu posso ter mais do que um bloco dentro desse programa. E eu quero mostrar como é que ele se comporta. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando ele concatenar essa string aqui, bloco repetido, com o conteúdo da linha que eu estou lendo. Vamos ver como é que é a saída que ele produz. O que ele fez? O meu arquivo tinha originalmente essas linhas. E eu tenho 2 blocos. Então, cada linha desse meu arquivo, ela foi submetida. Vamos abrir o AWK aqui para ficar mais fácil de enxergar o que a gente está falando, né? Então, cada linha desse arquivo, que é o agenda.txt, foi submetida para esse primeiro bloco, que tinha o comando print, e para esse segundo bloco aqui, onde eu mandava imprimir a string bloco repetido e concatenava com $0. Para concatenar pode ser assim, basta você colocar string, dar um espaço e colocar o $0. Segundo a documentação lá, você pode usar vírgula também. A gente pode testar isso agora. Eu estou acostumado a usar só com espaço, mas a gente já testa agora. Dá no mesmo. Funciona da mesma forma. Então, se você quiser seguir o que está na documentação, você usa vírgula. Se um dia eles mudarem a sintaxe do comando,
você está precavido, você seguiu o que está definido na documentação. Ou melhor, perdão, se eles considerarem que usar espaço para concatenar não é mais suportado e você está usando vírgula, que é a forma oficial da documentação, você está seguro. Então, tá aí para a primeira parte. É o que tem para agora. A gente parte para a próxima na sequência.